Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos avaliar as eleições. O que aconteceu no Brasil nesse domingo passado, não é? Qual é o desenho político que vai se configurando? Quais são as questões que estão pendentes? O que é que esse processo eleitoral suscita de novo, né? Bom, é um tema complexo, é uma primeira aproximação a quente, assim, muito próximo da eleição, e nós convidamos uma pessoa que tem uma familiaridade muito grande com essa problemática toda da conjuntura, que eu vou apresentar para vocês agora. Eu quero apresentar para vocês um conhecido já de vocês, provavelmente, o Altamiro Borges, o Miro, né? Ele é jornalista, ele é presidente do Centro de Estudos de Mídia Alternativa Barão de Itararé, é autor de vários livros, entre eles A Ditadura da Mídia, Sindicalismo, Resistência e Alternativas, América Latina, Submissão ou Razão, né? E também tem uma iniciativa que vocês não podem perder, é o blog do Miro. Visitem o blog do Miro, que ele tem lá os comentários regularmente sobre o que acontece na conjuntura. Miro, muito obrigado por estar com a gente aqui. Vai ser muito bom para todos nós ouvir também as suas opiniões sobre o que está se passando, né? Eu que agradeço o convite, Silvio. Prazerzão estar contigo, mestre. Maravilha. Então, vamos começar com um olhar mais geral. Qual foi a sua impressão geral aqui no Brasil das eleições no plano nacional, hein? Então, Silvio, eu acho que você colocou bem. Está quente, né? A coisa foi agora, domingo, né? Ainda é muito cedo, ainda tem muitos dados vindo a público, né? Além do que é um jogo com dois tempos, né? Não decide essa batalha no primeiro turno, decide no segundo turno. É um jogo com dois tempos, né? Dependendo do resultado do segundo turno, vamos lá, vamos dizer que o Boulos ganha a eleição para a Prefeitura da capital paulista. Pronto, mudou a avaliação do resultado das eleições, para onde pendeu, né? Vamos dizer que você tem uma vitória da Maria do Rosário em Porto Alegre, uma vitória do Evandro, do PT, em Fortaleza, uma vitória da Natália, uma candidatura jovem em Natal, né? Aí você já mexeu no tabuleiro, né? Então, esse é um jogo em dois tempos, e como dizem no futebol, só termina quando o juiz apitar o final, né? Só vai terminar mesmo dia 27, é que a gente vai saber o que foi, de fato, o resultado dessas eleições. Então, é isso, é cedo e tá, o jogo ainda está em movimento. Nós estamos agora no intervalo, uns 15 minutinhos de intervalo, para depois o jogo. Agora, fazendo isso no geral, avaliando o primeiro turno, eu acho que o resultado foi muito negativo. O resultado foi preocupante. Eu acho que devia acender um sinal de alerta, tocar as sirenes no Palácio do Planalto. Mas negativo para quem, hein, Miro? Negativo para as forças de esquerda. Eu acho que o campo popular não se deu bem nesse processo eleitoral municipal. As forças de extrema-direita cresceram muito, né? Está se falando muito que foi o Centrão o grande vitorioso, eu tenho dúvida disso. Eu acho que o Centrão também foi vitorioso, mas o grande vitorioso, no meu entender, foram as forças de extrema-direita, né? Você pega o PL, que é o partido onde o Bolsonaro está alojado. O PL, em 2020, Silvio, fez 4,7 milhões de votos. Agora fez 16,7 milhões de votos. O PT fez 6,9 em 2020 e agora 8,9. O PL deu um baita crescimento. Além do que, o bolsonarismo não está só no PL. O bolsonarismo está no Republicanos, por exemplo. Tarcísio, Mourão, Damares. O bolsonarismo está no União Brasil, né? O bolsonarismo está no Podemos. O bolsonarismo está no PSD do Kassab. Tem vários bolsonaristas, né? Ótimo. Eu vou tomar carona nisso que você está falando, porque os jornais de hoje, de ontem, estão falando que quem ganhou foi o centro, não foi nem a direita nem a esquerda. Como é que é isso? Eu acho que a mídia continua no seu
no seu trauma de achar uma terceira via e o centro. Né? Continua nessa busca incessante de achar uma terceira via. Então, ela está levantando a bola do chamado centro. Mas o que é o centro? PSD do Kassab é centro? União Brasil é centro? PP do Arthur Lira é centro? Isso não é centro. É centro-direita e alguns de direita. PP é de direita. União Brasil é de direita. Não tem nada de centro. Né? É mais ou menos como a Folha chamar o Tarcísio de bolsonarista moderado. É mais ou menos a mesma coisa. Então, a mídia fica procurando o centro. Né? Já que ela estigmatizou tanto, satanizou tanto as forças de esquerda, pensando que o centro ia brotar daí, o que brotou foi a extrema-direita, que acabou, inclusive, se voltando contra uma parte dessa mídia. Então, a mídia fica procurando o centro. Para mim, essa eleição não foi uma vitória do centro apenas. Foi uma vitória da extrema-direita, vitória importantíssima da extrema-direita. Você pega nas 11 capitais que já elegeram no primeiro turno, 2 são declaradamente bolsonaristas e outros 3 tiveram apoio ostensivo do bolsonarismo. No caso desse Topázio de Floripa, o vice é bolsonarista, Michele esteve lá fazendo campanha. Né? Então, é a extrema-direita. A extrema-direita que ganhou nas capitais, ganhou nas grandes cidades, né? Elegeu o maior número de prefeitos, teve a maior votação, esse número que eu dava aqui da votação. Né? Figura, você pega a extrema-direita, inclusive essa extrema-direita da mais bem estilo Pablo Marçal mesmo, da mais para estourar a boca do balão mesmo. Você pega, elegeu um Ustra. Neto do Ustra foi eleito vereador em Porto Alegre. A Jovem Pan, que muitos chamam de Jovem Clã, não é isso? Pela sua linha editorial de extrema-direita, né, preconceituosa, Jovem Clã, o Tutinho, dona da Jovem Clã, está comemorando. A Jovem Pan elegeu 3 vereadores na capital paulista. 3 vereadores na capital paulista. 3 pessoas que se fizeram, uma gusana cubana, 3 vereadores que se fizeram na Jovem Clã. A Jovem Clã está comemorando que a candidata em Curitiba, veja como que é esse negócio de extrema-direita. Curitiba é uma disputa entre o candidato da extrema-direita contra outro da extrema-direita. O Pimentel, que é do PSD, do Kassab, tem como vice o PL. E essa Cristina, que é da Jovem Clã também, se projetou na Jovem Clã, é uma bolsonarista raiz, está sendo chamada da Marçal de Saias. Olha, São Paulo quase foi isso. São Paulo, se bombeasse, por poucos votos, não iam 2 de extrema-direita para o segundo turno. Então, não entender, uma vitória da extrema-direita, muita dificuldade. É sinal de alerta. Não entender é sinal de alerta. Não adianta tentar... Eu entendo até, Silvio, um dirigente partidário chegar e falar não, foi o campo do Lula que ganhou a eleição. Isso é tudo bem, tá bom, tá no governo, o dirigente partidário vai falar isso. Agora, vamos ser realistas, não vamos relativizar, porque se relativizar demais, a gente transforma uma derrota numa vitória. E aí não entende quais são os problemas de fundo que existem e não vai atrás de resolvê-los. Miro, é curioso, né? Porque 2 anos atrás, né, os brasileiros elegeram o presidente Lula, um presidente de esquerda, né? E agora, 2 anos depois, dá essa onda de direita. Como é que a gente pode explicar isso, hein? Então, Silvio, eu acho que a explicação já está, inclusive, 2 anos atrás. Né? Pelo menos no meu entendimento. A vitória do Lula foi uma vitória épica. Você derrotou o fascismo no Brasil, você derrotou um golpe. O presidente Lula tinha sido preso por 580 dias. A presidenta Dilma tinha sido empichada criminosamente. Não é isso? Um fascista tinha assumido o poder, havia sido militarizado o poder. Né? Você derrotou esse fascismo. Então, foi uma vitória épica. Né? Você derrotou um fascismo que abusou de corrupção eleitoral. Foi um processo de corrupção eleitoral vergonhoso. Era vale isso, vale aquilo. Derrama de dinheiro, né, para tentar garantir a reeleição do Bolsonaro. A maior derrama de dinheiro das últimas décadas. Um processo eleitoral onde foi vergonhosa a postura da cloaca burguesa brasileira, do grande empresariado brasileiro, que se chama de elite empresarial brasileira. Né? Elite empresarial brasileira é impressionante, o número de assédios eleitorais nas empresas. Vergonhoso, crimes de assédio.
onde se utilizou de tudo, se utilizou até a Polícia Rodoviária Federal para sabotar eleitores do campo popular. Você derrotou isso, foi uma grande vitória. Agora, para derrotar isso, precisou de uma ampla frente. Precisou de uma ampla frente. Se não tivesse feito uma ampla frente, talvez não conseguisse derrotar o fascismo e hoje a gente estaria reclamando, se é que estaria reclamando, de um segundo mandato de um fascista no poder. Né? Seria muito pior. Precisou de uma ampla frente. Uma ampla frente que eu costumo brincar, muito heterodoxa até na culinária. Juntou Lula com Chuchu. Né? Teve que juntar. Né? Juntou Lula com Tebet. Teve que juntar para poder ganhar a eleição. Só que essa ampla frente, que foi fundamental para derrotar o fascismo, ela traz contradições no seu interior. Então não dá para caracterizar o governo Lula como um governo de esquerda. É um governo cheio de contradições. Então isso já é um problema. É um governo cheio de contradições e um governo que atua num cenário muito adverso. Adverso internacionalmente. É muito diferente a situação de hoje no mundo do que era a situação nos 2 primeiros governos Lula, com BRICS. É muito diferente, com integração latino-americana. É muito diferente. Nós estamos numa situação muito difícil mundialmente. Uma situação muito adversa no terreno econômico. Todas as travas que foram montadas, independência do Banco Central, teto de gasto, tudo que foi montado trava a economia brasileira, isso cria um problemaço para esse governo. E muito diferente, porque, veja, a eleição de 2022, né? Um ano e pouco, até 1 ano e 10 meses atrás, você teve a vitória épica na presidência da República. Mas nos governos estaduais, na Câmara Federal, no Senado, nas Assembleias Legislativas, foi uma tragédia. Tragédia. Veja os governos do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte. É terrível. De direita e pendendo para a extrema-direita. Veja o Senado. Você elegeu senador, o general Hamilton Mourão, no Rio Grande do Sul. Você elegeu senador, aquele ministro da pesca suspeito, safe de Santa Catarina. Pesca muita coisa nas águas lá de Santa Catarina. Você elegeu o Moro no Paraná. Você elegeu a Damares da Goiabeira no Distrito Federal. Você elegeu o Malta no Espírito Santo. Você elegeu um astronauta em São Paulo. Um desastre no Senado. E um desastre na Câmara. É o que o Lula diz, ó, bicho. É o seguinte, o meu partido, o PT, elegeu 60 e poucos deputados. 60 e poucos deputados em 513 deputados na Câmara Federal. Se você juntar todas as forças de esquerda, eu estou sendo bem generoso, se você juntar PT, PCdoB e PV da Frente Brasil Esperança, PSOL e Rede, mais PSB com as suas contradições, mais PDT com as suas contradições, se você juntar tudo isso, dá 133 deputados, num Congresso de 513. Situação muito adversa. Muito adversa. Então, isso ajuda a explicar esse resultado das eleições. Em certo sentido, você não conseguiu derrotar na luta de ideias na sociedade brasileira a extrema-direita, por mais que o governo esteja entregando coisa, e está entregando muita coisa mesmo, né? Tem muita coisa positiva, por mais, isso não ganhou a consciência e a extrema-direita volta a mostrar muita força. Né? Por isso que eu digo que é para fazer, na minha opinião, na minha merreca de opinião, é para soar um sinal de alerta bem forte no Palácio do Planalto, os puxa-sacos que fiquem. Mas tem coisas aí que eu queria trazer para você comentar. Por exemplo, as condições em que se deram essas eleições municipais. Você tinha antes o orçamento secreto, as emendas PIX, quer dizer, um mundo de dinheiro que foi distribuído principalmente pelos agrupamentos de direita, não é? Quer dizer, que repassaram, a partir dos deputados federais que têm, esses recursos para azeitar as eleições. Nós temos o fundo eleitoral, que não tinha antes. Tem as tal das emendas parlamentares, que são uma montanha de dinheiro. Tem a mídia corporativa, quer dizer, como é que você avalia esse conjunto de iniciativas? Foi isso que determinou o resultado da eleição? Então, eu acho, você vê isso, nós estamos. É isso, o jogo ainda continua, tem segundo turno, aí é que o jogo vai se definir de fato, né? E nós estamos a quente, como você disse logo na abertura, analisando esse primeiro turno.
A impressão que eu tenho é que a extrema-direita ganhou porque está ganhando a batalha de ideias na sociedade brasileira. Por isso que ela elege tantos influencers, por isso que elege a bancada da Jovem Pan. Né? A extrema-direita fez os vereadores com o maior número de votos em 10 capitais do Brasil. A extrema-direita, não é direita nem centro-direita nem centro. A extrema-direita. Né? Então, a extrema-direita ganhou porque está ganhando o debate de ideias na sociedade brasileira, sabe se articular melhor nas redes digitais e conta com isso, que é a sociedade brasileira também com seus problemas, com o seu racismo, com a sua homofobia, com o seu machismo, com o seu descuido com a questão ambiental, né? Com o seu discurso da violência, da arminha, conta com isso. Então, a extrema-direita cresceu com muita força, independente das emendas parlamentares. A centro-direita e a direita, aí eu estou falando em PSD, de Kassab, eu estou falando em União Brasil, de ACM Neto e outros, eu estou falando em PP de Arthur Lira, não é isso? Republicanos do Edir Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus. Essa centro-direita para a direita, aí tem muita força das emendas parlamentares. Né? Já tem estudos que estão demonstrando isso, onde teve muita grana depositada de emendas parlamentares, né? Os candidatos se reelegeram, né? E se elegeram, candidatos de centro-direita e direita. Então, esse é um outro fator que tem que ser analisado, que é essa excrescência das emendas parlamentares. As emendas parlamentares impositivas, né? Elas vêm da época do governo Dilma, quando o governo Dilma já estava bem fragilizado pela ação da tentativa de impeachment encabeçada pelo Eduardo Cunha, ali começam as emendas impositivas. Elas se generalizam no governo do golpista Michel Temer e aí tomam conta do país no governo do Bolsonaro, até porque o Bolsonaro terceirizou o poder, ele gostava era de andar de jet ski e moto e terceirizou o poder para o Arthur Lira, emendas parlamentares, orçamento secreto. Isso gera uma distorção ainda maior na democracia brasileira, é isso, 50 bilhões, 60 bilhões de reais em emendas parlamentares esse ano, 50 e poucos bilhões de emendas parlamentares esse ano. Isso tem peso nas eleições. Isso é a zeladoria nas cidades, é o asfalto, é a pracinha, tal. Isso tem peso nas eleições. E eu acho que tem um terceiro fator ainda para pesar, que é o problema da reeleição. Nós tivemos 82% de reeleição, taxa de reeleição. É a maior taxa de reeleição dos últimos anos, né? Desde 2004. É a maior taxa de reeleição. Isso tem a ver, inclusive, com essa situação de emendas parlamentares e com a situação de certa estabilidade política e econômica. Melhora da economia, mais arrecadação, mais obras. Isso dá uma taxa de reeleição grande. Então, acho que são fatores que pesam. Nesse caso, pesa tanto para as forças de centro-direita, de centro e de direita, né? Agora, acho que um fator que precisa mais análise é esse da luta de ideias na sociedade, a extrema-direita que cresceu. Ela independe de emendas parlamentares. É comum a gente ver nessas análises de resultados eleitorais a expressão de que não é mais para fazer política só no período da eleição, tem que fazer política cotidianamente para poder constituir uma base política de sustentação das propostas, seja de um partido, seja de uma coalizão, essas coisas, né? E aí eu queria trazer para você uma constatação de vários estudos já de que essa direita internacional, né, ela tem financiado a organização aqui no Brasil de think tanks, quer dizer, de instituições que fazem as propostas políticas, de organismos de agitação, como para dentro do movimento estudantil, né? Quer dizer, tem corporações como a Atlas Network, que financia isso na América Latina inteira, né? Tem os irmãos Koch, americanos, de extrema-direita, que também fazem esse financiamento. Em alguns casos, a gente encontra dinheiro da USAID, dinheiro do governo americano também, que estão investindo. No Brasil, por exemplo, nos últimos 15 anos, nós saímos de 1 ou 2 think tanks de extrema-direita para 30. Né? Hoje nós temos uma capacidade instalada, né, de comunicação nas redes sociais da parte da direita, né, que é muito poderosa, com reprodução
de computadores, de robôs. Quer dizer, você não quer fazer um comentário sobre esse investimento de longo prazo e o resultado que está sendo colhido agora? Então, Silvia, o Le Monde Diplomatique é uma das leituras obrigatórias para entender essa ação internacional. Né? Essa ação internacional não é recente, ela é antiga, várias fundações, né? Período da Guerra Fria, né? Fundações que procuram defender os interesses, seja dos Estados Unidos, seja de países da Europa, né? Da Alemanha, procuram defender interesses. Né? Essas fundações sempre deram determinados apoios, né, para conseguir fazer valer suas políticas. Você falou aí da Fundação Koch, por exemplo, no ramo de petróleo, né, poderosíssimo. Né, e isso é investimento no mundo inteiro. Né. Então, eu acho que essa articulação já é antiga, sofre mudanças, então algumas passam a debater mais a questão climática, né, sofrem mudanças, né, então não dá para ser preto e branco, não dá para ser, né, uma visão maniqueísta das coisas, tem mudanças, você tem que acompanhar, né? Mas é um processo antigo e tem a ver com os interesses dessas potências capitalistas, né? Que sabem do peso, da importância de um Brasil, por exemplo, sabem do peso, da importância de uma região considerada um quintal dos Estados Unidos como a América, né? América Latina. Né? Não foi um assessor de um presidente dos Estados Unidos que disse que a América Latina tinha um formato de um pernil e que os Estados Unidos tinham muita fome, e o tio Sam tem muita fome. É isso. Eles tinham muita fome aqui na região. Né? Então, essas fundações cumprem esse papel com todas as suas contradições. São muito contraditórias, muito contraditórias. Eu acho que tem um fenômeno novo, inclusive. Essas fundações, a partir de um determinado momento, é o papel que o neofascismo adquire. Então, se já eram fundações que defendiam os interesses do capital dos seus países de origem, a partir de um determinado momento, são fundações também, são entidades, são instituições, são centros de reflexão, né, e articulação que defendem uma visão do mundo neofascista, né, uma visão do mundo do chamado tradicionalismo, né, pegando essa coisa mais conservadora da família, né, da relação homem-mulher, né? Da questão racial. Né? Então, você tem uma articulação que vai se desenvolvendo internacionalmente. Eu acho que um pivô disso, importante, né? Uma pessoa que tem um papel de relevo nisso para operar esse negócio foi aquele consultor, principal consultor do Trump, né? O Steve Bannon. Né? Então, você tem articulações internacionais dessa... Aí é uma internacional fascista. Uma internacional fascista. Você tem as fundações e você tem uma internacional fascista que tem articulado pautas. Né? Então, você vê que os temas são muito semelhantes. Né? Lógico que em alguns países você tem mais peso para a questão da visão anti-imigração, não é isso? Né? Do chauvinismo. Né? Você tem mais peso para isso. Né? Em outros países você tem mais peso para a questão da segurança pública. Mas você tem uma pauta, né? Da xenofobia à violência, você tem uma pauta que vai unificando essa internacional fascista que vai orientando. Você pega aqui mesmo no Brasil, você pega o Dudu Bananinha, né? O filhote 03, isso, filhote 03 do Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, deputado federal aqui em São Paulo, é um dos pivôs, é um dos organizadores dessa internacional fascista. Ela se pronuncia, ela tem muita atividade. Você pega recentemente a chamada Carta de Madrid, né, que junta exatamente essas organizações que têm influência no mundo. Influência no mundo. É Milei, é Trump, né, é Bolsonaro, é Meloni na Itália, né, é o partido neonazista da Alemanha, é o Vox da Espanha, é o Chega de Portugal. Articula essa turma. E gera propostas, gera agenda, gera discurso. E tem grana também em movimento. Eu acho que isso tem a ver, inclusive, com esse processo, essa situação de direitização, fascistização no Brasil, tem muito a ver com essa articulação internacional.
Miro, eu fico em dúvida se está aparecendo, se está saindo do armário essa direita, né? Ou se é uma coisa nova, porque nós já tivemos partido nazista regularmente registrado no Brasil, núcleos nazistas também aqui, quer dizer, nós temos células nazistas hoje se reproduzindo por aí, quer dizer, tem grupos de direita de várias ordens, assim, militantes, né? Quer dizer, então, a minha pergunta seria assim: nós já tivemos essa extrema-direita sempre teve presente e vai se modificando conforme as conjunturas, desde o tempo da escravidão, inclusive, né? Quer dizer, ou isso é um fenômeno novo que a gente pode identificar como, por exemplo, no Marçal? Então, Silvio, eu acho, sim, você tem na história do Brasil, na história de vários países, você tem um setor de extrema-direita fascistizante forte. Né? No Brasil tem a ver, inclusive, com a formação histórica do Brasil. Escravidão, país patriarcal, não é isso? País com base rural. Tudo isso deu base para a existência de setores de extrema-direita com força no Brasil. O Partido Integralista do Plínio Salgado, né, nos anos 30, chegou a ter 1 milhão de filiados. Não eram eleitores, não. Filiados. Os camisas verdes, que o Barão de Itararé ironizava, né, os camisas verdes eram muito ativos, né, com saudação fascista, Nauê, não é isso? Muito ativos. O Plínio Salgado chegou a ter 10% dos votos numa eleição presidencial, não é isso? O Plínio Salgado, o movimento integralista chegou a tentar um golpe contra Getúlio Vargas, né? Então, tinha força. Depois se enfraqueceu, fruto da derrota do nazifascismo na Segunda Guerra, se enfraqueceu, mas continua ali. Ele ressurge no golpe nas famosas marchas com Deus, pela família e pela propriedade nos anos 60, para derrubar o Goulart, nos comandos de caça ao comunismo, nas operações bandeirantes financiadas pelos empresários, por grandes empresários, não é bagrinho, não, grandes empresários. Não, a Operação Bandeirantes da tortura, da morte, dos desaparecimentos. Então, você sempre teve uma extrema-direita. Eu acho que nós estamos vivendo uma fase nova dessa extrema-direita, no mundo e no Brasil. Então, você sempre teve, mas eu acho que nós estamos vivendo uma fase nova. A impressão que eu tenho, Silvio, eu acho que isso tem muito a ver com o estágio atual do capitalismo. O capitalismo não dá perspectiva para a humanidade. Ele é um sistema que está falido e ele é um sistema extremamente frustrante. Ele gera frustrações, ele gera doenças sociais. E ele vai gerando cada vez mais deformações. É uma situação dramática. Você pega o seguinte: Ásia, África, América do Sul, América Latina, vivendo na miséria, as pessoas querem o bem para o filho, querem ter futuro, querem ter perspectiva. Se não encontra perspectiva no seu país, migra. Ao migrar, cria-se um conflito, que é o que a extrema-direita está aproveitando. O discurso xenófobo, o discurso anti-imigração, tem a ver com a situação do capitalismo. O capitalismo é um sistema esgotado historicamente, no meu entender, cada vez de maior concentração no 1%, não é isso? Nas riquezas. Né? Você vê esse Elon Musk que está fazendo fama no Brasil, vai ser o primeiro trilionário do mundo. Né? Trilionário. Já está com 250, 260 bilhões de dólares, né, em grana. Né? É um sistema desse 1% versus os 99%, que vai gerando frustração, gera frustração principalmente na juventude. Você vê que a base da extrema-direita está sendo juventude. Milei, a força do Milei, do anarcocapitalismo do Milei na Argentina, é juventude. A força do Marçal, jovens, molecada, sem perspectiva, sem horizonte. Então, isso eu acho que é um problema. Acho que isso tem a ver também com uma crise, isso leva a uma crise das instituições. A democracia liberal não está dando conta, e aí não é só das instituições do aparelho de Estado, não. Né? Não é só do legislativo, executivo e judiciário, não. É as instituições da sociedade civil, partidos políticos, sindicatos, movimentos sociais. Leva uma crise, as pessoas não acreditam muito. Eu acho que esse é um segundo fator. Acho que tem um terceiro fator. Todas essas mudanças no mundo do trabalho, todo esse desmonte do trabalho,
dificultam muito a ação do movimento social. O movimento sindical, por exemplo, que tinha centralidade nessa luta, perdeu muito da sua centralidade. E o campo popular não consegue dar resposta a essa crise. Então, governos progressistas geram frustrações também. Então, acho que você junta tudo isso com uma nova fase de uma ofensiva de extrema-direita no mundo. E no Brasil, uma nova fase, né, que demanda muito mais debate de ideia, muito mais diagnóstico em profundidade para ter resposta. Nós precisamos dar resposta, por exemplo, o que é essa nova classe dos trabalhadores, dos trabalhadores por aplicativo? Nós precisamos dar resposta. O que é essa turma que está pensando em prosperidade trabalhando como escravo de app? Que não quer saber de CLT porque quer ser livre. Livre do quê? Quer ser empreendedor, né? Quer ser empreendedor. Esse é o discurso do Marçal, pega. O que é essa turma que vai ter na teologia da prosperidade, de igrejas evangélicas, pentecostais, neopentecostais, né? Vai ter um suspiro. Então, aí eu acho que está mais claro. Quer dizer, todos os espaços coletivos, os sindicatos, as antigas comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, né? Os movimentos sociais, eles são combatidos. A ideia é que não tem mais coletivo, tem indivíduo, né? E o indivíduo tem que se virar para ter sucesso, por isso a ideia do empreendedorismo, mas é uma furada, uma canoa furada, porque se um ou outro consegue sucesso, a grande maioria, como você disse, fica meio escravizada num horário extenuante de trabalho e ganhando muito pouco, né? E a maior parte desses que votaram no Marçal são jovens, são pobres, são da mais periferia maior. A gente viu o mapa eleitoral da cidade de São Paulo, né? Mas eu queria trazer essa questão, porque nós temos que olhar para frente também, não é só fazer o diagnóstico, né? Quer dizer, quando você está olhando para a eleição de São Paulo, eu fico pensando assim, esse movimento fascista ele é capaz de construir uma figura como o Marçal, né, que poderia chegar no segundo turno, ele chegou perto, né? Quer dizer, com todas as suas arbitrariedades, crimes praticados, tal. Mas você me chama a atenção uma outra coisa. Em São Paulo houve uma abstenção de que 1 em cada 4 eleitores não foi votar. Isso dá 27%, né? Que é um número muito significativo, que num segundo turno pode ter uma significação muito grande. E se você somar os 28% que o Marçal teve na votação, mais os 27% de nulos e abstenção, você chega a 55% do eleitorado, né? Quer dizer, sem falar ainda no pessoal indefinido. Quer dizer, é uma nova eleição ou não é? Eu acho... Primeiro, concordar contigo, nós estávamos fazendo diagnóstico. A pergunta era o que explicava esse fenômeno. Tá? Mas é isso, nós estamos no momento agora, nós temos 3 semanas para fazer ação. Né? Diz o Pepe Mujica, tem uma bela frase do Pepe Mujica, que o único derrotado é o que não luta. É o que não luta. Esse está derrotado. Então, nós temos uma batalha em São Paulo, uma batalha em Porto Alegre, uma batalha em Natal, uma batalha em Fortaleza. Né? Nós temos batalhas em vários lugares, uma batalha em Belo Horizonte para derrotar a extrema-direita. Né? Então, que pode reconfigurar a eleição. Depende desses resultados. Eu acho que, nesse sentido, nada está definido. Lógico que você tem tendências, mas nada está definido. É bom a gente lembrar que vamos pegar aqui a campanha do Boulos em São Paulo. O Boulos tem um baita patrimônio. Boulos é uma baita liderança popular. Boulos dirigiu um movimento de moradia importantíssimo. O Boulos quase foi para o segundo turno nas eleições de 2020 contra o Bruno Covas, teve 40% dos votos, não é isso? Surpreendendo todo mundo. O Boulos foi o deputado federal mais votado em 2022, ele tem um patrimônio. Além do patrimônio, ele agregou muito. Ele agregou a principal liderança política no Brasil, Lula. Ele agregou os partidos de esquerda. E agora ele amplia com outros partidos. Tá? E o anúncio da Tabata, do PSB. Não é isso? Então, tem força. Tem força. Segundo, o Nunes. O Nunes ficou meio... Em certo sentido, o Marçal ajudou o Nunes, porque o Marçal, esse raio destrutivo, né?
evitou o debate sobre os grandes problemas da cidade e evitou um balanço sobre a gestão inoperante de um prefeito que ninguém nem sabia o nome. A pergunta que se fazia é: o prefeito de São Paulo, você sabe quem é o prefeito de São Paulo? Não, não sei, nunca vi. Um sujeito totalmente inoperante. Então, o Marçal acabou, em certo sentido, ajudando o Nunes ao fazer todas as baixarias de xingar, de provocar, né? Agressivo, difundindo mentiras, espalhando fake news, né? Para chamar a atenção, a economia da atenção. Né? Ele bagunçou o debate sobre o que é São Paulo, os problemas de São Paulo, que são gravíssimos, e a péssima gestão do Nunes. Agora tem o segundo turno. No segundo turno, o Nunes não tem mais o latifúndio na televisão. Não tem mais 65% do tempo de televisão. Agora, no segundo turno, é pau a pau. É tempo igual para ele, igual para o Boulos. O Nunes não vai ter mais aquele exército de cabos eleitorais com a coligação ampla que ele fez, com 12 partidos. Ele tinha mais de 600 candidatos a vereador. Esses candidatos a vereador, agora, boa parte vai descansar, não está mais em disputa. Não tem mais isso. Então, nesse sentido, dá para se falar o seguinte: tem características de uma outra eleição. Tempos iguais na televisão, tirou a peça que tumultuava o processo eleitoral, que era o Marçal, e que eu espero que seja tornado inelegível e ir para a cadeia, porque não dá para ficar passando a mão em figuras como essas. Não é isso? Passa a mão, passou a mão em Milico, deu no que deu. Passou a mão em Bolsonaro, deu no que deu. Passa a mão no Marçal para ver o que vai dar. Né? Passa a mão para ver o que vai dar. Né? Mas isso é outra história. Mas ele sai do jogo. Vai, inclusive, interessante. Ele disse que vai anunciar o apoio ao Nunes. Como é que ele vai falar? Ele vai falar que ele vai apoiar agora o Tchutchuca do PCC, que foi assim que ele chamou o Nunes. Tchutchuca do PCC. Ele vai apoiar o crime organizado? Então, é uma eleição com características diferentes. Uma outra coisa que me chamou muita atenção nessa reta final, Silvio. Na reta final, quando se viu o perigo de dois candidatos de extrema-direita, um direito extremado com um vice-bolsonarista, um cara da rota que diz que na periferia mata e nos jardins alisa, não é isso? E que se jacta do número de mortes que tem no currículo dele, né? Esse candidato Nunes. O outro, da extrema-direita, um bolsonarista exacerbado, um herdeiro bastardo do bolsonarismo, que iria engolir, inclusive, o Bolsonaro. Pois bem, quando ficou esse risco, o que ocorreu? Ocorreu um fenômeno interessantíssimo sábado, eu achei, Silvio, que foi o seguinte: o povo foi para a rua, a militância foi para a rua. Aquela manifestação no sábado, aquela caminhada no sábado, foi uma das coisas mais bonitas da campanha eleitoral. Foi quando a militância falou o seguinte: epa, isso aqui está um perigo e está na hora de ir para a rua. Está na hora de ir para a rua. Então, se tinha uma campanha que estava meio morna, sem muita mobilização em atos locais, tal, o sábado mostrou o seguinte: tem um potencial de militância. Então, se eu juntar militância, tempo de TV, tirou da frente o estorvo do Marçal para aprofundar os debates sobre a cidade, nós temos uma eleição com características diferentes. Difícil? Lógico que é difícil. Mas, como diz o Mujica, só está derrotado quem desiste da luta. É ir para a luta. Luta. Vamos aproveitar a experiência do Centro de Estudos de Mídia Alternativa, Barão de Itararé, né? Como é que você vê, nesse momento, o papel das redes sociais? Porque, para mim, o Boulos se coloca um pouco melhor do que o Nunes nessa área, né? Quer dizer, o Nunes me parece mais tradicional, né? Você acha que as redes sociais continuam tendo um papel fundamental nessa segunda fase? Acho que sim, Silvio. É isso, hoje é um casamento de ruas e redes, né, para definir essas grandes batalhas, e o casamento também junta. Muita gente dizia que a televisão não tinha mais papel nenhum em processos eleitorais, e me parece que a televisão mostrou que tem papel. A televisão conseguiu transformar um prefeito inoperante, que ninguém conhecia, conseguiu fazer com que ele se projetasse. O cara tinha 6 minutos e meio em 10 nos blocos
da propaganda eleitoral gratuita de rádio e televisão. O cara tinha 65% daqueles comerciaizinhos, aqueles que pegam, aquela inserção de 30 segundos que você está assistindo a novela e aparece na tua frente. Né? Então, tem a televisão, vai ter um papel, a televisão tem um papel, você pega os próprios debates, o debate da Globo teve papel, né? Os outros debates. Né? Então, você tem a mídia tradicional, vai ter o tempo de televisão e rádio, você vai ter a rua, a manifestação de sábado, e você vai continuar tendo a rede. Eu acho que na rede o Boulos está melhor situado, como você disse. Né? Tem uma moçada mais jovem, uma moçada mais antenada para essa área, para o uso dessas ferramentas, né? Uma propaganda mais leve, mais solta. Né? A campanha do Nunes é uma campanha mais tradicional em redes. Né? Então, vai ter um papel da informação, um papel de ajudar na mobilização. Né? Eu acho que continua com um importante papel. As redes, elas são isso, elas vieram para essas plataformas, essa disputa no mundo digital veio com muita força no mundo inteiro, né? Que eu digo, voltando ao Steve Bannon e a Cambridge Analytica e Facebook na eleição do Trump, né? E com muita força no Brasil. Você pega esse negócio, essa Cristina, essa candidata que a turma chama de a Marçal de Saias de Curitiba. Basicamente, Jovem Pan, redes sociais. Não tinha tempo de televisão, não tinha nada, era um partido minúsculo. Né? Você pega o próprio Marçal, o papel que teve as redes, né? Os chamados cortes, nos crimes eleitorais cometidos, inclusive de financiar cortes, o papel que as redes tiveram para impulsionar, para alavancar a candidatura dele. Né? Então, esse é um terreno que não dá para, no meu entender, não dá para bobear. Né? É um terreno adverso em vários sentidos. Né? O algoritmo ele favorece o discurso de ódio, ele favorece a extrema-direita. Né? É um terreno adverso porque a gente fala é um terreno livre, mas não é livre de nada, é muita grana. Né? Hoje não basta... Todo mundo tem direito de falar, o problema é ser ouvido. E para ser ouvido precisa de impulsionamento, precisa de grana. Né? Então é um terreno muito adverso, né? Do algoritmo, da grana, da linguagem do ódio, mas é um terreno que não dá para fugir, você tem que agir muito forte nele. Eu acho que, nesse sentido, a campanha do Boulos está bem posicionada. Miro, vamos tocar nas coisas sensíveis? Quer dizer, em algum momento você falou assim, não, a esquerda acendeu a luz amarela para a esquerda. Né? Quer dizer, e nós não estamos satisfeitos com o resultado eleitoral. Quando a gente vê assim, olha, a extrema-direita avançou muito, né? E a esquerda não conseguiu acompanhar. Quer dizer, quais críticas que a gente tem que fazer para a esquerda, hein? Primeiro, eu acho que tem não ficar tergiversando sobre o resultado das eleições. Tem que ir a fundo. Né? Lógico que tem situações, é isso, você não espera, em pleno processo eleitoral, que uma dirigente partidária ou um dirigente do governo fale, não, fomos derrotados. Tá, tudo bem, é compreensível. É compreensível. Nós não temos esse papel aqui. Nós estamos fazendo jornalismo. Né? Aí nós dizemos, não dá para tergiversar, não dá para passar a mão. A primeira coisa, no meu entender, mais importante é o seguinte, é não ficar relativizando. Eu tenho visto muita relativização que eu acho que para alguns até se explica, mas nós não podemos relativizar. Foi uma derrota. Eu vi agora um dado chegar a falar assim, não, mas o PT elegeu 180 prefeitos em 2020 e agora foi para 240. Menos, pessoal, menos. O PT já tinha sofrido um baque nas eleições de 2016, em prefeituras, caiu de 500 e pouca para sei lá quantas. Depois sofreu mais um baque em 2020, foi a crise maior. Depois, com o governo Lula, muitos prefeitos mudaram de partido. É bom a gente não esquecer disso, não. Muitos prefeitos vieram para o PT. O PT passou a ter uns 260 prefeitos. Ele não cresceu, ao contrário. Mas não é só o PT. O PSOL elegeu 5 prefeitos em 2020. Até agora não elegeu nenhum. Lógico que se eleger São Paulo e eleger Petrópolis, muda de figura. Mas até agora não elegeu nenhum. PCdoB
tinha eleito 49 prefeitos, cidades menores, Maranhão, Bahia, tinha, né? Agora elegeu 19. Então, há uma derrota desse campo. Isso se expressa em número de vereadores, isso se expressa em número de votação, há uma derrota. Então, a primeira coisa é não ficar relativizando demais, não ficar passando pano. Porque se passa muito pano, se relativiza demais, não vai a fundo na análise autocrítica que é fundamental ser feita. Tem problemas. Eu acho que tem problemas seríssimos nesses partidos, tem problemas seríssimos no governo Lula. Os partidos, é a discussão de que se não houve uma institucionalização muito grande, se não se afastou demais das bases, não é isso? Um desafio que está colocado hoje, educação popular, é voltar às bases, não é descer as bases, não, é subir as bases. As bases são muito mais do que as direções, é subir as bases, né? Como diz um amigo, um consultor sindical. Né? Então, se não se institucionalizou demais, se não se burocratizou demais, são discussões a serem feitas. Né? São discussões a serem feitas sem precisar de chibata. Não é penitência cristã, é para ir vendo a fundo quais os problemas que estão emperrando o desenvolvimento, o crescimento. E eu acho que tem uma discussão seríssima do governo. Né? E aí, no caso do governo, é o papel do Estado indutor. Né? Eu acho que o governo Lula, volto a falar isso, Silvio, o governo Lula tem muitas entregas. Eu não aguento mais ouvir essa palavrinha de pessoas ligadas ao governo. Não, tem entregas. Tem muitas entregas. De fato, emprego, renda, programas sociais, controle de inflação, tem muitas entregas. Mas essas entregas têm sido insuficientes para o debate de ideia na sociedade brasileira. E eu acho que por duas razões. A primeira razão é que as entregas ainda são muito tímidas. É um reformismo para lá de brando. Não enfrenta as grandes questões de política monetária, política fiscal, não enfrenta. E aí tem dificuldade de destravar a economia e de gerar uma sensação de melhora para a sociedade. Eu acho que a eleição comprovou isso. A sociedade não está com essa sensação de melhora. E não adianta ficar falando em entregas lá em Brasília. Não está. Então, há um problema, tem que mexer em questões mais de fundo, de política monetária, de política fiscal, tem que enfrentar mais esse debate. Então, eu acho que esse é um problema. O outro problema é o debate de ideias propriamente dito. Aí entra, inclusive, comunicação. Comunicação se encaixa aí. É muita entrega, mas não consegue convencer a sociedade. Então, está faltando alguma coisa no debate de ideias. E está faltando alguma coisa na comunicação. E aqui eu não estou fazendo discussão de pessoas. Eu, como você, né, conheço uma boa parte do time que está na Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Pessoas belíssimas, comprometidas, seríssimas. Não tem crítica pessoal. Há um problema sério, falta uma estratégia de comunicação. Não tem estratégia de comunicação. E aí vai perdendo batalha. Né? Fica preocupado com as entregas, daqui a pouco vai entregar ao governo, já. Então, olha, olhando aqui para a eleição do município de São Paulo, né, o mapa das votações me impressionou muito. E na Grande São Paulo também. Quer dizer, a Zona Sul de São Paulo, que era tipicamente uma zona de militância do PT, né, ficou com o Ricardo Nunes. Não tem nada do PT sinalizado na Zona Sul de São Paulo. E se você olhar o cinturão da Grande São Paulo, onde São Bernardo, Diadema ainda está no segundo turno, mas enfim, quer dizer, aquele cinturão que era o cinturão da indústria automotiva, dos grandes sindicatos, das grandes concentrações operárias, também não tem a presença do PT hoje em dia lá, né? Quer dizer, como é que você explica esse tipo de processo assim tão impactante? Antes disso, Silvio, eu achei aqui, eu fui pegar agora. Eu participei uma vez de um debate numa escola, em Sapopemba, um dos lugares onde o Nunes ganhou. Triste de saber isso. Né? E lá, na ocasião, eu ganhei essa plaquinha de papelão que diz exatamente a frase do Pepe Mujica: os derrotados são os que deixam de lutar. Eu acho que é o que está colocado nessas 3 semanas agora. Ninguém está derrotado. Vamos lutar e vamos ver como muda. Agora, é isso, num cenário que é um cenário difícil. E não é um cenário difícil conjunturalmente, não é só um problema da eleição.
É um problema mais de fundo, estrutural, de classe, inclusive. De classe. Né? Você pega Gilberto Carvalho, quando você conhece bem o Gilberto, né? Um grande lutador social, né? Formação da teologia da libertação, né? Uma pessoa muito antenada, né? E muito sensível. Gilberto Carvalho, alguns anos atrás, falou o seguinte: não, as ideias das classes dominantes, né? Estão penetrando, estão gotejando no meio do povo. Hoje já não dá nem mais para usar a expressão gotejando. É uma verdadeira... É um caminhão de água que está caindo no meio do povo. E é isso que você disse. Você pega o que é a eleição na capital. Né? Qual era o grande trunfo da campanha do Boulos? Que continua sendo, tem que fazer a disputa de ideias com essa turma. Qual era o grande trunfo? Era a Zona Sul e Zona Leste, que foi exatamente onde as gestões progressistas na capital paulista fizeram mais trabalho. A gestão da Irundina, a nordestina mulher Irundina, a gestão da feminista Marta, a gestão do economista Haddad, fizeram mais trabalho. Então, tinha um recall. Você pega o recall da Marta, com céu, com corredores de ônibus. Né? Então, tem um recall. Perdeu na Zona Sul e perdeu na Zona Leste. Só ganha no fundão, mas perde. Perde no Sapopemba, esse lugar aqui do debate. Perde onde era espaço, por exemplo, que a turma chamava terreno dos tatos na Zona Sul, perde. Então, é alguma coisa muito séria que está havendo. É alguma coisa muito séria. Isso não é conjuntural apenas. Porque em 2020, o Lula e o Haddad, o Lula para presidente e o Haddad tinham ganhado. Então, tem a ver com mudanças que vão ocorrendo, com uma certa frustração da sociedade, das camadas do povo, com o que está havendo no Brasil, uma frustração. E aí vem um Nunes, na reta final, o cara que ninguém nem sabia o nome dele, na reta final despeja um monte de dinheiro, até em obras sem licitação, suspeitíssimas, e isso cria uma sensação do seguinte: está fazendo. Porque a rua está asfaltada, porque a praça está melhorada, porque a limpeza pública melhorou. Né? Olha aí um problemaço. Né? Então, não é mais o gotejado Gilberto Carvalho, não. É um balde, é um caminhão, pipa de água que caiu em camadas populares. Isso tem a ver com essas mudanças no mundo do trabalho, isso tem a ver com empreendedorismo. Você vê, nós estamos numa situação que é dramática. Os trabalhadores por aplicativo, boa parte, não querem ter registro. Eles acham mais importante serem livres. Livres do quê? Um trabalhador de aplicativo de 2 rodas, delivery, trabalha em média 12 horas por dia, sem descanso semanal, com salário, com uma renda de R$970. Outro dia morreu um trabalhador da Rapper, de entrega de comida. A primeira pergunta do chefe foi: mas antes de morrer ele entregou a comida? E aí o cara fala: não, eu quero ser livre. Mas livre para quê, amiguinho? Livre para quê, otário? Não tem nada de livre. Você está sendo explorado por aplicativo, inclusive do exterior. Não tem nada de livre. Mas uma mentalidade, a mentalidade da prosperidade. Por isso é força. Né? Por isso essa coisa, né? essa sensação de acolhimento que existe em igrejas que pregam a teologia da prosperidade. Né? Sensação de acolhimento. As pessoas estão... não tem outra alternativa, eu vou para isso. Mas você sabe que, apesar de... o fenômeno das betes, as pessoas querendo resolver o problema de forma individual. Então, há uma frustração que, se o governo não tentar enfrentar isso do ponto de vista prático e das ideias, objetivo e subjetivo, né, nós vamos ter problemas. Eu acho que nós vamos ter problemas seríssimos. E é o que você diz, não é só em São Paulo. Você pega o ABC Paulista, 7 cidades no ABC Paulista. Perdeu em 5, São Bernardo, Santo André, São Caetano, perdeu. Taquacetuba, o bolsonarista teve 90 e poucos % dos votos. Não é isso? Perdeu. Itaquá é outra região. Né? Perdeu Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, que são as 5. E em 2 que era prefeito, né? O Felipe, em Diadema, né?
o menino lá em Mauá, Lindoso, que era prefeito, vai para o segundo turno, em eleições dificílimas. Dificílimas. Isso no cinturão operário. Olha que maluquice. Aí você põe Campinas, põe São José dos Campos, põe Ribeirão Preto. Ou seja, é um cenário de mudanças estruturais profundas. Miro, nós estamos chegando ao final do nosso programa, não tem muito tempo mais, mas eu queria contar para você um caso. Eu estava na casa de uma amiga acompanhando a apuração, e a mãe dessa amiga tem 94 anos, está lúcida, está andando. Tal. Ela viu a apuração e falou: eu não fui votar porque eu estava com preguiça, mas agora, no segundo turno, eu faço questão de votar para poder fazer a diferença. Né? E eu acho que é isso, é o engajamento nesse momento, né? Em trazer mais um voto, trazer mais outro voto e enfrentar esse momento na defesa da democracia. Né? Eu queria que você expressasse uma última fala sua, assim, para que a gente pudesse concluir o nosso programa. Não, é isso, nós temos 3 semanas de batalha intensa. Batalha nas redes, batalha nas ruas, é isso? Batalha na campanha na televisão, na rádio, né? Temos aí 20 e poucos dias de batalha intensa. Batalha para reverter determinados resultados. E é isso, se reverte alguns desses resultados, o quadro da eleição muda. A análise, se a gente fizer uma análise depois do dia 27 com determinados resultados, a nossa avaliação já vai ser diferente. Essa é a vida, ela é dinâmica. Mas se nós tivermos uma bela vitória em Porto Alegre, a Maria do Rosário, se nós tivermos uma bela vitória com essa jovem combativa, deputada federal do Rio Grande do Norte, em Natal, com a Natália, se nós tivermos uma vitória com o Evandro, que é um menino que veio do PDT para o PT, uma ampla frente, né? Derrotar um extremista de direita, né? Se nós tivermos uma vitória em Cuiabá, né? Terreno do agronegócio, se nós tivermos uma vitória, se nós conseguirmos derrotar, não dá para dizer que é uma grande vitória nossa, mas nós conseguimos derrotar o neofascismo em Belo Horizonte, né? Derrotar esse fascista raiz, esse Bruno Egler, né? Em Belo Horizonte. Ou seja, eu estou pegando só 5 cidades aqui, né? Mas se Diadema e Mauá a gente mantiver, né? Se Pelotas e Santa Maria no Rio Grande do Sul, né? Se o menino do PSOL ganhar em Petrópolis, ou seja, olha o quadro, aí muda. Então, nós temos um bocado de coisa para fazer. Essa senhora com quantos anos? 90 aí? 94. Está com o espírito corretíssimo, ela está com o espírito de um jovem. Eu não vou deixar de votar, eu faço questão, vou lá, entende? Eu queria agradecer muito ao Altamiro Borges pela conversa interessante que a gente levou. E agradecer você também que nos assiste, dizendo, semana que vem tem mais. Obrigado.